Doutora, seja muito bem-vinda aqui, né, nosso primeiro podcast juntas. E para começar, me conta um pouquinho, né, quem é a doutora Maigrey, por que escolher medicina, por que pediatria? Conta um pouquinho para nós. Então, eu sempre digo que eu não sei porque eu fiz pediatria, não sei porque eu fiz medicina, mas desde pequena, a minha mãe dizia que eu falava: "Eu vou ser pediatra, eu vou ser pediatra", cresci falando isso. Não tenho médico na família, então não tinha uma inspiração, digamos assim, mas era a minha brincadeira preferida e eu sempre dizia: "Vou ser pediatra quando crescer". É, tu já tinha até a especialização, Não, então. isso já tinha especialização, não era médica, eu ia ser pediatra. Pediatra. Aham. E aí eu cresci falando isso, enfim, e no terceiro ano do colégio, daí a gente fica, né, "Ai, será que é isso que eu quero?", né. Eu era uma pessoa que sempre fui levando, assim, "Ai, não sei o que eu vou fazer, não sei se vou fazer medicina", enfim. Aí eu fiz aqueles testes vocacionais e deu que eu tinha que fazer a área da saúde, que era o que mais, enfim, com as minhas características que batia, né. Aí eu lembro que na metade do terceiro ano eu fiz vestibular para psicologia, porque era uma coisa que me chamava atenção, que eu até gostava. Hum. Passei no vestibular de primeira, assim, não tinha nem terminado, achei: "Ai, que legal, passei", né, enfim. Aí fiquei em dúvida, faço psicologia ou faço medicina? No fim tentei fazer medicina, não passei na primeira vez, então eu estudei por um ano, depois fiz medicina de novo e passei no vestibular. Aí entrei na faculdade e pensei: "Tá, e aí, né, pediatria? Não sei, tem muitas opções, né". Quando Mas entra, a nossa, pediatria ficava sempre lá na minha cabeça. Mas martelando. eu sempre tentei, fui na gineco, fiz estágio, fiz na obstetrícia, fiz cirurgia geral, fiz vários estágios, assim, nunca fiquei só na pediatria, né. Mas não adianta, todos os anos quando passava, ai, tinha semiologia pediátrica, era a minha cadeira preferida. Aí quando entrei na pediatria, nossa, era Se maravilhoso a encontrou. pediatria. E aí eu terminei a faculdade e resolvi mesmo fazer pediatria. Que legal. E teve algum momento ou experiência que foi mais decisivo nessa escolha? Teve. Eu morava com uma grande amiga minha em Porto Alegre e ela queria fazer cirurgia geral, né. E a gente morava perto do Cristo Redentor. E ela me disse: "Ai, vamos fazer um estágio na cirurgia, tu vai ver como é legal, é muito legal e não sei o quê". Daí eu disse: "Ah, vamos, né, cirurgia é legal, né, entrar em bloco, suturar, vamos fazer". Foi o pior estágio da minha vida. Sério? Eu não gostei da rotina, e no Cristo era assim, ai, chegou um baleado, era 5 horas numa cirurgia, e era sempre assim, baleado, esfaqueado, Ai, aquela gente, coisa louca, aquela bem rotina, tranquilo. assim. E aí a gente entrava em campo, né, a gente era doutorando, enfim, não fazia muita coisa, auxiliava, então a gente ficava horas numa cirurgia segurando farabefe, ajudando, eu achava aquilo um saco. Imagina. Eu disse: "Meu Deus, não é isso que eu quero pra mim, né". E aí, aquele momento sim, aquele dia eu disse: "Não, chega, eu acho que eu quero pediatria de vez". Aí até tentei fazer mais um estágio depois na obstetrícia, porque eu achava legal as salas de parto e tudo, mas aí eu vi que na verdade eu gostava de sala de parto, mas não de estar do lado obstétrico, né, e da parte da pediatria. Que legal. E aí depois daquele estágio ali, então eu sim, fiz só estágios de pediatria e resolvi que eu ia fazer pediatria. Quanto tempo já faz isso que tu trabalha só com pediatria? Eu me formei em início de 2012, 14 anos já, olha só. 14 anos. É tempo, né. É. Só de E pediatria, né, só tirando a de faculdade. sim. E quantos anos de faculdade? 6 anos. É mais ou menos isso, né, Uhum. bastante É tempo. uma É vida? uma vida, é uma vida. E em que ponto da tua trajetória ali com a pediatria que o sono infantil te chamou mais atenção, que tu foi por esse caminho? Na verdade, na faculdade em si, a gente estuda muito pouco sono. Uhum, Bem no início da faculdade, fisiologia, a gente vê as fases de sono, mas depois o sono é muito pincelado, assim, em todas as áreas, não é um assunto que a gente estude, né, uhum. o sono não é uma coisa que se estude muito na faculdade. Acho que ninguém sai da faculdade sabendo muito sobre sono. Aí fiz pediatria, na pediatria também não é uma coisa muito falada, assim, não sei hoje, mas na minha época, na residência, não era uma coisa que a gente falava muito: "Ah, o bebê que mama na madrugada muitas vezes é normal", né, era umas coisas assim, sabe, Aham. que meio que passava batido pela consulta. Mas, quando eu fui mãe pela primeira vez, a gente pensa: "Ai, a gente é pediatra, vai ser mais fácil, né". Eu vou passar Não. tranquila pela maternidade. Não foi bem assim. Eu tinha uma bebê que, enfim, era saudável, mas ela era uma bebê que chorava muito durante o dia, dormia pouco, era uma criança irritada. Então, como eu era pediatra, eu pensei: "Ai, a PLV, refluxo, cólica", tudo eu descartei, né. Na verdade, ela não tinha nada.
Só de era doença. estressada. Ela só era uma bebê que não dormia, então ela não dormia, ficava privada de sono, ficava estressada durante o dia, me deixava eu estressada, meu marido estressado. Então eu sempre digo que por 3 meses da minha vida, assim, eu praticamente não dormi. A gente embalava ela até aquelas coisas típicas que a gente Mas vê, ela não né. dormia nem durante o dia, nem durante a noite. Não, durante o dia ela dormia, daí era o momento que eu conseguia dormir com ela, porque daí o meu marido Ela ia trabalhar, trocava. eu ficava em casa com ela, então ela tirava uma soneca, sei lá, das 2 às 4 da tarde, eu Uhum. deitava com ela e dormia. Era o teu tempo de É, dormir. era o momento que a gente dormia, daí de noite ela tinha dificuldade pra pegar no sono, dormia embalando, 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 aí pegava no sono, bota no berço, acorda, Uhum. aí dormia soninhos pingados, aí a gente embalava de novo e era Não, e assim. e quando o bebê assim, eu vejo pela família, né, porque eu ainda não sou mãe, mas quando o bebê é de acordar muitas vezes, tu não consegue pegar num sono contínuo também, Não. né, porque a mãe fica ali preocupada e Não, e às fica vezes tu nem pega no sono, porque assim, tu botou o nenê, tu só deitou, relaxou o corpo, dá 10, 15 minutos, ele "ué", já acorda. aí tu levanta de novo, né. Uhum. E querendo ou não, a mãe acaba sofrendo mais, porque é o período que a mãe tá amamentando, então às vezes é a mãe que tem que acudir, Uhum. né. O pai já voltou à rotina de trabalho, então coitado tá lá acabado, né, porque já trabalhou o dia inteiro, chega em casa, ajuda, então às vezes tu deixa o pai dormir, É, então a gente fica muito sobrecarregada. é verdade. E aí, quando eu estava foi antes de eu voltar a trabalhar, ela estava quase fechando 4 meses, eu disse: "Ai, chega, eu acho que a gente precisa de ajuda". Eu comecei a estudar sono por conta, assim, Hum. né. Estudava, estudava, mas eu não conseguia também, tu tá no puerpério, naquela emoção de assim, a flor da pele, tu ia voltar a trabalhar, era uma Fora loucura isso na ainda, cabeça, né. assim. Aí eu disse: "Ai, chega, a gente precisa de ajuda". Uhum. Daí eu comecei a procurar na internet consultoras de sono, assim, e teve uma de São Paulo que me chamou a atenção, ela tinha um site na época, e aquele site me chamou a atenção, né, tinha os depoimentos de famílias que deram certo e tal, aí eu chamei ela pra conversar, e disse: "Ah, quer saber, vamos tentar". Aí ela tinha pacotes de sono, enfim, escolhi um que eu achei que era adequado, assim, pra nós, e aí a gente fez uma consulta online, e só aquela consulta já mudou a minha vida. Sério? Porque daí a gente fez todo um questionário, enfim, para ver se tinha alguma doença realmente associada ou se era só questão de insônia comportamental, né, que hoje, como eu estudo, eu sei que o que ela tinha era uma insônia comportamental. E aí a gente começou a fazer ajustes, a gente ajustou rotina, ajustou janelas de sono, que hoje não se fala mais muito, mas naquela época ainda se fazia muito rotina conforme janela de sono. E eu fui mudando aos poucos, assim, e em 15 dias a A nossa vida vida era mudou? outra. Porque, claro, a gente estava tão privado de sono que eu disse para o meu marido: "A gente vai pegar isso aqui e a gente vai seguir de cabo Uhum. a rabo, a gente vai fazer dar certo". Então os 2 ficaram muito empenhados e a gente realmente seguiu o que ela nos passou, assim, né, cada 2, 3 dias a gente ia mudando alguma coisa na rotina, enfim, ia fazendo tudo bem gradual conforme ela Passou. fosse aceitar. E aí foi indo e em 15 dias ela dormia. Era outra criança, Não acredito. ela dormia a noite inteira, ela fazia sonecas normais durante o dia, e eu sempre brinco que a Clara, desde que a gente fez a consultoria de sono, naquela época, 8 anos atrás, desde então ela dorme a noite inteira. É outra criança, assim, foi fundamental na nossa vida. E aí desde lá eu comecei a estudar muito sono, fiz vários cursinhos e coisa, mas só aplicava na consulta, assim, né, nas consultas do consultório. Mas na consulta a gente não tem como falar de sono e todo o resto, porque o sono é muito amplo, quando É se tem verdade. uma questão de algum problema de sono, né. Uma consulta de sono, só de sono, eu demoro 1 hora, 45 minutos, no mínimo 1 hora para conseguir fazer tudo. Então, na consulta de pediatria, que a gente atende em 30, 40 minutos, falar de alimentação, vacina, sono, É muita rotina, coisa. não tem como. Uhum. E aí eu sempre tive essa vontade. "Ai, vou começar a fazer consulta de sono", mas aí tu vai deixando, tu vai deixando. Aí engravidei, de novo, aí da Aurora já foi totalmente diferente, eu consegui aplicar tudo nela desde o Da início. Aurora, então tu desde que ela nasceu, ela já seguiu esses teus Desde ensinamentos? desde o início. Claro, os primeiros 3 meses é uma coisa mais livre, né, porque não produz melatonina, a gente sabe, então o bebê dorme e acorda quando quer, mas eu já fui dando autonomia de sono para ela, eu fazia ela dormir no berço, eu não fazia ela dormir no colo, nem sugando o seio, então eu já fui ensinando algumas coisas, foi bem mais fácil. Uhum. E ela foi uma criança que dormia super bem. Ai, que legal. Então foi bem mais fácil, assim, não tive todo o estresse de sono, né. A Aurora, depois, conforme ela foi crescendo, a gente teve uma associação negativa de sono, foi quando ela com 9 meses, eu e ela pegamos covid,
e junto ela fez uma bronquiolite. Hum. Então, por sincicial ainda, né, claro, filha de pediatra sempre tem que ter não pode ser só uma Não, tem bronquiolite. que ser mais Tem que ser desafiador. mais. E aí, foi uma semana ruim, assim, que ela dormia mal, tinha muita secreção, enfim, chiava o peito, aquela coisa, né, limpa nariz, bombinha e tal. E aí, querendo ou não, eu não conseguia fazer ela dormir se não fosse no meu colo, sentadinha assim, né, de pezinho, pra ela dormir. Uhum. E aí ela criou essa associação de sono. Então depois que ela melhorou, aí eu tive que sim aplicar todas as minhas teorias para ela voltar a ter autonomia de sono, porque daí ela acordava de hora em hora. E ela queria o quê? Ela só botava ela no colo, pof, Dormia. dormia. Achava ótimo. Botava no berço, acordava. Botava no colo. E aí isso passou uns 15 dias, eu disse: "Tá, chega, vamos lá. Vamos começar do zero, vamos começar Vamos tudo de novo". vamos aplicar tudo agora. Tudo de novo, aí apliquei tudo de novo nela e aos poucos ela foi voltando a Ah, dormir a noite inteira. que bacana. E hoje as 2 dormem bem, as tuas 2 filhas? As 2 dormem, a Clara dorme super bem, a Aurora tem as suas questões, digamos assim, ela é uma criança mais afetuosa, que ela precisa mais do afetivo, então várias vezes não, mas pelo menos uma ou 2 vezes na semana, na madrugada, ela chama assim: "Mãe", só pra fazer um carinho, botar a coberta e dormir de novo, né. Pra se sentir protegida. É, mas eu não vejo isso como um problema de sono, né, então eu acho que também tem isso, cada família tem uma percepção de sono, né. É verdade. Então o meu marido fica um pouco mais incomodado com esse fato dela acordar, mas eu vejo que é uma coisa que vem melhorando, assim, é uma coisa bem de apego dela, sabe, porque ela deita sozinha na cama e dorme, a gente canta musiquinha, sai do quarto, ela tá acordada, ela vira para o lado e dorme, então ela tem uma autonomia de Não é que sono. ela precise de alguém ali para pegar no sono. Não, de tarde ela eu digo: "Filha, vamos dormir", eu deito lá, ajeito ela, canto uma musiquinha, eu saio do quarto, ela dá 5 minutinhos, dormiu. Uhum. É bem uma coisa que ela quer só Sentir. saber assim: "Ai, a mãe tá aqui", né. Uhum. Claro que atrapalha, corta o sono, interrompe o meu ciclo de sono, mas eu vejo que vem melhorando, assim, ela vem Uhum. acordando menos, né, então é da idade também, dos 3 aos 4 anos eles têm essa regressão no sono, assim. Uhum. É uma criança que tem uma autonomia de sono que se vira, mas que às vezes são mais afetivas e que precisam de um pouquinho Sentir que tem mais, alguém assim. ali. E às vezes ali as famílias até erram, porque daí o que que eles fazem? A maioria, coloca pra dormir junto na cama, né. E aí fica difícil de tirar. E aí depois pra tirar, entende. Então, às vezes eu também penso: "Ai, é 4 da manhã, tô podre de cansada, vou deitar na cama com ela", né. Até já fiz isso umas 2, 3 vezes. Uhum. Só que as 2, 3 vezes que eu fiz já foi o suficiente pra no dia seguinte ela me dizer: "Mãe, deita aqui comigo", Aham. entendeu. Aí eu disse: "Opa, vamos regredir". E aí, então nesse momento tem várias famílias que acabam regredindo, né, enfim, Uhum. não regredindo, mas criando as associações negativas de sono, né. Aham. E aí vira um vício pra E criança. aí vira um vício para criança. E nessa idade, quanto mais tempo a gente deixa, mais difícil retornar ao que era, né. Uhum. É, eu passei pelas minhas fases do sono, tá. Eu acho que foi por isso que eu fiquei filha única pra sempre, assim, É, tu deu porque trabalho. dei trabalho. Nossa, bom, minha mãe disse que no primeiro ano eu chorava todos os dias, das 6 da tarde até a meia-noite. Era regra, assim, chorar todos os dias nesse horário. E depois, quando eu fui ficando um pouquinho maior, eu tinha o tal do paninho, que eu não queria desgrudar nunca. Então, minha mãe não conseguia tirar pra lavar o paninho. Aí depois eu queria que ela dormisse comigo. Então, assim, até tipo os 8 anos eu dei trabalho, assim, pra dormir sozinha, pra. Eu lembro que foi punk, assim, coitado dos meus pais. Mas sabe que, quando a gente vai lembrando, né, a Aurora às vezes diz: "Ai, eu tenho medo da bruxa", né, porque essa idade eles imaginam muita coisa, né, dos É. 3 aos 4, do lobisomem, ela fala, do não sei o que das histórias infantis, assim. Mas eu lembro de quando eu era pequena também, às vezes eu encarnava que tinha aranha, eu morro de medo de aranha Eu até também. hoje. E eu ia lá e chamava meu pai na madrugada e dizia: "Pai, tem uma aranha no quarto". Ele dizia: "Minha filha, não tem nada, vai deitar, vai dormir". "Não, tu tem que ir lá olhar". Eu fazia ele 3, 4 da manhã, ele ia lá. Ele olhava embaixo da cama, ele olhava atrás da cortina, ele mexia nas portas, e dizia: "Maigrey, não tem nada, por favor, deita e dorme". E eu lembro, assim, fiz isso muitas vezes, É. muitas. Como é que pode, né? Eu lembro até hoje também de minha mãe, assim, de saco cheio, porque eu não dormia, sabe? Era acordar de madrugada e ir lá atrás deles, assim. É. Mas passa, né. Passa. Uma hora Bom é que passa. tudo passa. E doutora, o que que é na prática consultas de puericultura? É isso? É isso. A Puericultura. consulta de puericultura é um nome bonito para consulta de revisão pediátrica.
né. Uhum. Hoje em dia se vem as famílias têm isso mais como rotina, né, fazer as consultas de revisão, de puericultura, que na verdade a consulta de puericultura ela é baseada na nossa consulta de revisão, né, do nascimento até os 15 anos geralmente a gente atende, 13, 15 anos, e é onde a gente vai ver a alimentação da criança, sono, como tá, vacina, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, atraso de fala, né. Então a gente numa consulta a gente consegue avaliar a criança como um todo, Uhum. né, como estão todos os fatores, se tá tudo, evoluindo adequadamente conforme a idade, e essas consultas de puericultura que a gente consegue ver: "Ah, essa criança tá tendo um atraso de fala, acho que é o momento de intervir", né. Porque Essa é é uma esperado algumas coisas de Isso, acordo. dentro da faixa etária. Uhum. Ah, essa criança não tá ganhando peso conforme deveria ganhar, né, teve uma queda no ganho de peso, uma queda na estatura, então, vamos ficar alerta, vamos cuidar. E saber qual é o momento certo de intervir. Por isso que é importante manter as consultas, né, no primeiro ano elas são até os 6 meses mensais, depois vai espaçando, depois de 1 ano a cada 3 meses, Uhum. porque no primeiro ano é a fase de maior crescimento, tanto desenvolvimento cognitivo quanto de crescimento, né. Em 1 Hum. ano acontece muita coisa na vida É de um bebê, né. verdade. Aprende muita coisa. É verdade. E aí, então é o momento que a gente fica com as consultas mais próximas, mais atento aos acontecimentos, e depois vai espaçando. Uhum. Bem legal. E em que momento que o pediatra deixa de ser só médico da criança e passa a ser da família inteira? Eu acho que a pediatria tem uma coisa que é gostosa, né, porque a gente faz, por exemplo, um atendimento de sala de parto. E essa família tem as famílias que seguem acompanhando, tem as que saem do consultório, como qualquer especialidade, né. Uhum. Mas aquelas famílias que a gente cria vínculo mesmo, né, que a gente faz a sala de parto do primeiro filho, daí 4 anos depois nasce o segundo filho, aí quando vê já nasce o terceiro, e aí vem vó na consulta, vem Legal. tio, vem dinda, então tu acaba conhecendo a família inteira praticamente, né. E a consulta deixa de ser só uma consulta, né, quando tu vê tu tá falando da Várias família, coisas. não tu não tá falando só da criança, né. Tu tá falando da relação daquela criança com o humano, da relação com a avó, da relação com o pai, com a mãe. Aí às vezes acontece alguma coisa assim: "Ai, a avó ficou doente", elas nos trazem, como a gente pode ajudar ele, né, nesse momento, entendeu. Uhum. Então tem várias questões que a gente acaba intermediando, né, e a gente acaba ficando próximo da família, porque tu faz parte, né. E é engraçado porque é uma via de mão dupla, assim, conforme e a gente vê isso em determinadas famílias, né, conforme a gente vai orientando, tem família que segue muito o que a gente orienta, assim, e aí tu cria um vínculo que é muito legal de confiança, né, Uhum. porque ao mesmo tempo eu tô explicando, eles estão se sentindo seguros, estão fazendo, e aí eu também acabo confiando mais naquela família, então a coisa vai fluindo naturalmente, assim, Que legal. é Nossa, gostoso, né. que bacana, nossa. E tu considera que as pessoas acham que as consultas preventivas são subestimadas? Eu acho que isso vem mudando, né. Uhum. Eu acho que antigamente se ia muito no pediatra quando tá doente, Uhum. né. Ainda tem esses casos, a gente vê em algumas famílias que, vai no pediatra a cada uma vez por ano, uma criança pequenininha que deveria Uhum. estar indo com frequência, mas eu acho que isso, até com a questão da internet, Instagram, essas coisas, vem mudando bastante. Então eu vejo que as famílias procuram muito mais manter as consultas em dia, Do né, que já foi. do que já foi. Uhum. Porque eles entendem que nas consultas a gente consegue fazer coisas de prevenção, né. Uhum. Uma criança que vai começar na escola, o que que a gente pode fazer para ajudar essa criança, né, na escola, não ficar tão doente, na questão da Ai, que adaptação. legal, já consegue prevenir mesmo algumas coisas de Isso. acontecerem. Então eu acho que isso tem mudado bastante, assim, eu vejo que as pessoas têm mantido mais as consultas certinhas, assim, tem ficado para trás aquela coisa: só vou no médico quando tô doente", Uhum. né, vem mudando bastante isso. É, eu acho que principalmente com a criança tem que ter essa preocupação, né, de sempre ver a coisa preventivamente do que deixar porque a criança ela é mais sensível, né. Sim. E a criança ela tem um período ali que é mágico, né, que as mudanças que a gente faz elas acontecem muito mais rápido, né.
Então, assim, uma criança com atraso de fala, tu vai começar a estimular, o quanto antes tu começar a estimular, antes ela aprende, antes tu vê melhora, do que, chegou uma criança com 6 anos com atraso de fala. Nossa, é um processo totalmente diferente, muito mais demorado, Uhum. né. Então tu pega uma criança com 2 anos e meio com atraso de fala, nossa, essa criança evolui rápido, Rapidinho tu vê resultado. né. Aí vai pegar uma maior, já é diferente, né. Hum. E quantas vezes é normal para uma criança saudável ficar doente ao longo do ano? P Uma criança saudável que fica em casa, sei lá, com a mãe ou com a tata ou com a avó. Eu ia te perguntar isso, porque tem a criança saudável que fica em casa e a criança saudável que vai pra escola, também tem Isso, diferença? claro, tem diferença. O que fica em casa, assim, com cuidadores, né, às vezes Uhum. sem contato com outras crianças, ou tem um priminho que fica junto. 2, 3 vezes no ano, né, e geralmente quadros virais, que não vai ter que fazer uso de antibiótico, às vezes até vai evoluir para uso de antibiótico, mas geralmente 2 a 3 vezes no ano. Uhum. Agora, a criança saudável que vai para a escolinha é um outro universo, É. né. Uhum. Principalmente no primeiro ano de escola, que é uma criança que estava, então, em casa, e aí eu sempre digo, né, é aquela criança que estava lá, bem bonitinha, Intocada. intocada. Aí a gente põe dentro da escola com 8 crianças junto, que já estavam na escola. Quem que o vírus e a bactéria vai querer? É verdade. Aquele lá que tá lá, O entendeu? novo, O né? novo. E aí também é uma criança que não tinha contato com tantos vírus, tantas bactérias, é uma criança mais suscetível a ficar doente, né. Então, em média, as crianças de escolinha, elas têm de 10 a 12 infecções em um ano. É como se a gente Gente. dissesse que todo mês está doente. É, eu todo mês. É, então as mães às vezes chegam no consultório: "Eu não aguento mais, ele tá na escolinha e ele não melhorou nunca mais". Na verdade, eles melhoram, Mas isso pode ser considerado normal. normal. É que daí aí que entra bem a visão do pediatra, né, quando é Uhum. normal, quando não é. Aí Uhum. a gente tem que coletar a história e ver: essa criança fez um quadro aqui, durou um tempo, mas tu vê que teve uma melhora, ficou alguns dias bem, depois voltou a piorar. Tu consegue ver que são novos ciclos, né, que não é uma Entendi. doença contínua. É realmente quadros virais, um atrás do outro, que vem pegando, né. Não, mas agora é uma criança que nesses últimos 3 meses já usou 4 antibióticos, né, já usou 3 antibióticos. Opa, alguma coisa errada aqui tem. Uhum. Então a gente tem que também ter essa visão, quando vamos investigar imunodeficiências, que são problemas de imunidade mesmo, Uhum. e quando é o normal de escola, né. Então isso é importante também, manter as consultas de revisão, porque daí a gente já conhece aquela criança. Não, isso aqui a gente fala, é escolite, é doença de escola, Aham. né. Vai melhorar, em algum momento vai. Não, vamos fazer uma prevenção de rinite, né, uma prevenção de asma, se às vezes tem algum quadro associado, então a gente consegue melhorar. E aí tem que saber quando é aquela criança: "Opa, isso aqui não tá normal, acho Uhum. que aqui tem que investigar melhor", É, né. eu conheço bastante essa experiência, porque minha mãe é prof dos bebês, né, na escola. Então, assim, toda semana tem alguém doente, e aí aquele que pegou a virose passa pra todos, aí todos Uhum, ficam doentes, aí na outra semana é outro. Então tem sempre alguém ruinzinho ali no meio, sempre né. tem. E aí tem uma questão nesse sempre alguém doente, que eu bato muito na tecla, que eu sou muito chata, de nunca mandar as crianças doentes pra Pra escola, né. escola, né. Isso é o ponto fundamental, mas às vezes parece que eu tô falando com as paredes, literalmente. É verdade. Porque eu falo no consultório, quando me pedem dúvida no WhatsApp, Não, eu e na própria escola respondo. eles falam, né, eles É, reforçam, mandam repouso, fica em bilhete. É. casa. Mas ele tá só com uma diarreia", mas é viral. E não é só uma diarreia, essa criança tá com diarreia, tá com dor abdominal, não quer comer, quer Uhum, colo. Aí pensa uma prof uhum. com 8, né, É, uma prof e um auxiliar com 8 isso crianças. aí. Aquele bebê lá de 1 ano e meio com diarreia, querendo colo, querendo atenção, querendo carinho, mas dengoso, que eles ficam É. dengoso. Aí ele não quer comer, entende? Então é assim, a prof coitada tem que se desdobrar em 1000, aí tu vai lá trocar uma fralda, às vezes tá com 1000 crianças, esquece de lavar a mão, É. já contaminou outro, entendeu? Já foi. Aí aquele que estava com diarreia já passou para o outro, e assim vai indo, e vai passando de um para o outro. É, e eles não têm como deixar, por exemplo, a criança que tá doente vai ficar isolada ali num canto, porque Não, eles acabam tendo contato um com os outros, né, não, é e impossível isso, e nem é viável. não tem como. Porque aquele coitadinho que tá doente, ele precisa de mais atenção do que os outros, É isso aí. né. Então, às vezes, eu até às vezes o meu marido diz: mas ela tá só com tosse". Tá com tosse, mas vai ficar em casa, Uhum. entendeu.
ela não tá bem, enfim, pode não ter febre, mas tu olha e tu vê, tá cheia de secreção, tá com tosse, tá Não ranhenta. tá legal. Tem que ficar em casa limpando o nariz, fazendo repouso, entendeu? Uhum, Ah, mas quando passa a febre, tá pulando, subindo pelas paredes. Sim, normal de criança, né? uhum. Alivia a febre, estão subindo É por isso aí. tudo, escalando. Não quer dizer que não estejam doentes. Exato. E estão transmitindo, esse é o Esse é o ponto-chave, ponto. É né? verdade. Enfim, né? É uma questão difícil, É. que Fica um alerta para os pais, não fica. levem seus filhos Não doentes leve. na creche. É que nem a história do mão, pé, boca, né? É. Ai, começou com uma pintinha de manhã, não sabia o que era. Às vezes as pessoas, né, não sabem o que é, né? Aí manda pra escola, no final do dia tá com 6 lesões, já passou pra Para todo 4. E aí aquela turma inteira pegou. pegou. Exatamente. Isso a gente vê direto também. É. Nossa. E por que a febre assusta tanto os pais? Ai, eu não sei também. Eu acho, o que eu vejo na prática, que é a questão da tal crise convulsiva febril. É, Eu acho que é o grande medo dos pais de chegar nesse ponto. de chegar nesse ponto, e eu sempre explico. Não é qualquer cérebro que vai convulsionar, entendeu? Tem que ser um cérebro imaturo, uma criança que tem uma história familiar já predisponente a ter, né? Ou um paciente que é neuropata, que tem alguma condição especial. Hum. Não é qualquer cérebro que vai Mesmo chegando convulsionar. numa certa temperatura de febre? Então, não é a temperatura que faz Ah, olha, me convulsionar. quebra um mito agora, então. É, porque, por exemplo, tem criança que com 38 convulsionou. O que acontece? É a maneira que a febre sobe. Então, uma Hum, temperatura que no corpo sobe muito alto, ela se eleva de uma forma muito brusca, uhum. e isso faz com que o cérebro fique mais propenso a ter uma crise convulsiva febril. Então é a mudança e É a não a mudança brusca de temperatura. temperatura. Entendi. Então, tanto é, quantas crianças chegam a 39, 39,5 de temperatura e não convulsionam, Uhum. né? E aí, em compensação, tem aquela que chegou no hospital convulsionando, estava com 38,2. Então, é assim, tava lá nos seus 36 basal e foi muito rápido a 38,2. Convulsionou, né? Uhum. Mas, claro, aí a gente começa a investigar. É uma criança que pai e mãe convulsionava na infância, Hum. ou a mãe convulsionava por febre também na infância. Então, geralmente, são crianças mais suscetíveis, né? E eu sempre gosto de explicar, a febre não é inimiga de ninguém, ela não é uma coisa ruim. Ter febre não é ruim, Não? né? Não, porque na verdade a gente sabe que o corpo está tentando combater aquele ataque de algum vírus ou bactéria. Então é como assim, o vírus entrou no nosso corpo. Aí o sistema imune começa a tentar combater o bichinho lá. Uhum. Não tô dando conta, vou mandar um recadinho pro cérebro aí, aumenta a temperatura, vamos tentar mandar esses bichinhos embora. Ah, é? Então é Olha como só. se o corpo estivesse tentando combater a febre, é um momento que o nosso corpo está tentando combater aquele vírus e aquela bactéria. Então a febre é um sinal positivo de que o corpo tá se movimentando, tá Claro, é um tentando. sinal de que está doente, ok? Tá, a Aham. criança está doente, mas não é uma coisa ruim. Que na Hum. verdade a febre é uma maneira de defesa do nosso organismo, né? E se a pessoa tivesse doente, a criança estivesse doente sem febre, quer dizer que o corpo não tá reagindo? Não, ele tá reagindo e tá dando conta. Ah, Não teve entendi. febre, tá lá, tá super gripadão Aham. lá, cheio de vírus. Uhum. Mas o sistema imune tá dando conta. Tá Ah, combatendo, tá entendi. melhorando, entendeu? Quando o corpo entende, eu não tô dando conta aqui, tu precisa de uma ajuda extra. Então Hum. vamos elevar a temperatura do corpo, né, pra tentar combater esses bichinhos que estão aqui incomodando, né? Então eu sempre digo, a febre não é ruim. Ai, tá com febre, meu Deus. O que Hum. eu vou fazer? Tu vai tratar, vai Não é o deixar fim essa do mundo. não é o fim do mundo. Tanto é que, às vezes as minhas amigas dizem: "Ai, mas por que tu fica tão tranquila na febre?" Porque não é ruim ter febre, entende? Claro, existem crianças que têm algumas imunodeficiências que não têm febre, e essas crianças realmente há um problema, porque às vezes estão muito doentes e não estão tendo febre, e a gente não Uhum. consegue enxergar isso, né. Mas uma febre lá, 24 horas de febre, a febre vai cedendo, tá tudo bem, medica, espera, se acalma, né. Então assim, não é o fim do mundo, sabe? Aí as mães ficam assim: "Ai, 4 da manhã eu estava com 39, dei antitérmico, às 5 tá medindo a febre de novo". Gente, a febre não vai baixar, sabe, não precisa ficar nessa paranoia. Uhum. Medicou, espera 1 hora e meia pra medir, dá um banhinho, né, deixa sem roupa, espera a febre baixar. Não precisa ficar nessa noia, assim, que a febre tem que baixar, a febre tem que baixar, vai convulsionar. Não vai convulsionar, esse é o ponto.
A criança já está com febre, ela não vai convulsionar. O momento é quando a febre sobe muito rápido, ali pode ser que convulsione, A né, atenção tem que estar ali. tem que estar ali. Aí, claro, uma criança que já convulsionou, aí é outros 500, Hum. porque uma criança que convulsiona uma vez por febre, aí a gente tem que ficar atento, porque daí esse cérebro em alguns momentos pode ser que ele convulsione de novo, entendeu? Então essa Hum, criança que uma vez já teve uma convulsão febril, a gente vai sempre ficar alerta, 37,5 já tem que medicar, que daí a gente não quer que a febre suba, entendi. né. Então aí sim, já teve, é um outro tratamento, mas crianças rígidas, normais, Então não é sabe, que toda criança vai convulsionar, não né. vai, é a minoria. É assim, Uhum, 10 a 15% das crianças que convulsionam. Ai, entendi. é lindo de ver, não é horrível ver uma convulsão, principalmente numa criança. É verdade. Né, não é legal, a gente não quer. Mas a gente tem que entender também que não é entupindo a criança de remédio que a gente vai prevenir, porque na verdade é uma coisa que não está no nosso controle. Se Uhum. for para acontecer, vai acontecer, né. E o bom, entre aspas, é que uma crise convulsiva febril é benigna, não vai gerar nenhum trauma para a criança, não vai deixar sequela, geralmente são crises passageiras, rápidas, que têm curta duração, né, então Uhum, não vai gerar nenhum problema para a saúde da criança, uhum. né. Porque quando convulsiona tem alguma coisa que acontece com o cérebro ali, né? É como se ele entrasse em curto-circuito, digamos Uhum, assim, né. Então ele fica lá, como vou explicar? Ele tem diferentes ele funciona de uma forma diferente, ele fica hiperexcitado, uhum. e aí gera crise convulsiva, né. E no momento da crise, é botar a criança no carro, se possível ir para o hospital, ou esperar ela passar, mas às vezes pode ser que ela demore realmente, então o melhor é ir para o hospital. Imediato. Entendi. E doutora, me conta um pouquinho mais da tua experiência lá no consultório, né? Por que que bom, depois de tudo que tu viu de todos esses anos, assim, por que que tu considera que o sono virou um grande problema para os pais, né? Por que que virou tanto motivo de insegurança? De onde vem isso tudo com o sono, né? Me conta um pouquinho. Eu acho que o sono era um assunto que muito pouco se falava há tempos atrás, né, principalmente o sono da criança. É normal a criança mamar a noite inteira. É normal a criança acordar 10 vezes, é um bebê, né. Mas hoje a gente sabe que isso não é normal, Uhum, não é normal. As crianças têm o seu direito de mamar na livre demanda, toda aquela coisa, mas conforme o cérebro da criança vai amadurecendo, o sono vai amadurecendo e essa criança tende a dormir cada vez melhor, né. uhum, Então eu acho que era um tema que não era muito abordado, e agora é um tema mais difundido e a gente sabe que dá para melhorar, né, a gente não precisa de ficar passando trabalho, não precisa ficar acordando a noite inteira. A gente consegue melhorar isso, né. E quanto antes a gente agir, melhorar, ensinar essa criança a dormir, mais fácil, né. Então eu acho que isso vem se propagando e as pessoas vêm procurando mais sobre esse assunto e melhorar cada vez mais a qualidade de sono das crianças, né. E a uhum, gente sabe que uma criança que dorme bem é uma criança mais ativa, que cresce bem, que tem um desenvolvimento motor melhor, né. Então o sono, na verdade, afeta a criança em tudo, uhum. né. Uma criança que não dorme é uma criança irritada, uma criança que come errado, uma criança que não vai querer fazer um tummy time, porque vai ficar chorando, bravo, não quer ficar na posição, tu não consegue estimular. Aí a mãe dorme pouco também, fica irritada com aquela criança, se sente a pior mãe do mundo, porque brigou com a criança, porque gritou em algum momento, mas a mãe, coitada, tá privada de sono também. Vira uma Então bola de vira uma neve, bola de neve, né. é verdade. Tudo fica ruim, É. Não, porque porque assim, eu acho que a gente não entende. É que não estamos na cabeça da criança, né, mas assim, se a gente adulto já fica tão incomodado com uma noite mal dormida, imagina a criança que não sabe se expressar, que não sabe, né, exato, não sabe dizer o que tá acontecendo, né. é. É diferente, claro, daquele bebê que tem 2 meses de vida e que acorda para mamar a cada 2 horas. Ali é uma questão fisiológica, né, ele Uhum, acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme. A mãe vai ficar um pouco privada de sono, normal, uhum, mas aquele bebê não está sendo privado de sono, né. Naquele momento da vida dele é o normal. uhum, Ele vai crescendo, estava mamando de 2 em 2, agora mama de 4 em 4, então ele vai amadurecendo, né. O uhum, que não pode é depois do terceiro mês de vida seguir nesse ritmo, né. Um bebê que tem mais de 3 meses de vida mama de hora em hora, isso não é normal, né. uhum, Então já tá num momento que tem que mamar de 3 em 3 na madrugada. Então tudo depende da idade da criança, da fase que a criança tá,
né. Porque eu mesmo ia te fazer uma pergunta agora, né, o que que é de fato um sono infantil saudável? O que que pode ser considerado? Tem várias visões. Uma que depende da idade da criança, né. Cada idade a gente sabe que tem um perfil de sono, né, com o tempo vai melhorando. Até o terceiro mês mama em livre demanda, depois do terceiro mês a gente já consegue mamar a cada 3, 4 horas, né, vai crescendo. Depois do sexto, sétimo mês começou a introdução alimentar, às vezes já nem mama mais na madrugada e tá tudo bem, Uhum. né, não precisa mamar. Então tudo são fases. E tudo depende também das características genéticas da criança, né. Tem aqueles bebês que são os matutinos, que dormem cedo e acordam cedo, que aí, às vezes os pais dizem: "Mas essa criança tem algum problema, acorda todo dia às 5 da manhã". Sim, mas às 7 da noite a criança tá dormindo. Quer que durma quanto? Né? Então "Ai, mas eu quero que ele durma mais do que às 5 da manhã". Sinto muito. E às vezes não adianta assim: ele dorme das 7 às 5 da manhã, vou começar a botar dormir às 8. Aquela criança tem um cronotipo de ser uma criança matutina, de acordar cedo. Tu pode botar dormir às 8 e às 9, tu vai deixar essa criança privada de sono, porque às 5 da manhã ela Sério? vai acordar. Nossa, eu não sabia que já tinha essa característica na Sim. criança. E aí, claro, vai crescendo, depois lá com 1 ano vai acordar às 5h30, 6 horas, então o sono vai ficando maior, né, em horas. Mas não vai adiantar: "Ai", eu ouço muito isso no consultório: "Ele tá acordando às 5, vou começar a botar a dormir mais tarde". Não, tu vai deixar essa criança privada de sono, porque 5, 5h30 ela tá lá com o olhinho aberto, Uhum, entendeu. E não há Cristo que faça dormir, porque ela dormiu tudo o que ela precisava e ela simplesmente acordou. uhum. "Tô bem, tô aqui", né. Então tem da característica da criança, se ela é matutina, se ela é vespertina, e tem muito também da percepção da família, né. Eu tenho famílias que me dizem assim: ele tá com 1 ano e meio e acorda 2 vezes na madrugada pra mamar. Mas pra mim tá tudo bem. Então tá tudo bem, né. Essa Uhum. criança tem 1 ano e meio, não precisaria mamar nenhuma vez na madrugada. E ainda acorda 2 vezes. Acorda 2 vezes, mas a mãe me diz: "Mas não me incomoda, ele mama e dorme". Ok, então a gente não trata, Uhum. né. Pra mãe tá bom, para o nenê tá bom, pra mim tá bom também, Sim, então tá tudo certo. né. Agora chega uma mãe e me diz com 1 aninho: ele tá mamando 3 vezes na madrugada", isso vem me incomodando. Ok, é um bebê que não precisa mamar de madrugada, vamos tratar isso, A gente né. tem o que fazer. Tem o que fazer. A gente Entendi. consegue espaçar, diminui uma mamada, depois já diminui outra, até que volta a dormir a noite inteira. Uhum. E qual que é a importância de um sono adequado pra criança? Tudo, né, que nem eu falei antes. É questão de desenvolvimento. Um bebê que não dorme é um bebê irritado, um bebê que não aprende, que não consegue fazer as atividades do dia para desenvolvimento motor, que não consegue adquirir novas habilidades porque é um bebê que está irritado, né. Um bebê irritado come mais, porque daí ele libera mais cortisol, então a gente tem mais fome, né. Nós também, quando a gente está privado de sono, o que que a gente faz? A gente come, né. Quando eu fazia plantão noturno, eu passava a noite inteira comendo. Né, mas é verdade, porque É a gente tá verdade. privado de sono, libera mais cortisol, tem mais vontade de comer, então tudo é um ciclo, né. Uhum, Então são bebês que ficam mais irritados, comem errado, comem mal, não aprendem, né, choram o tempo todo, são explosivos, né, quando já estão na idade ali dos 2 anos, então são bebês que as mães dizem: "Ai, é difícil de lidar", mas às vezes ele tá com sono, tá privado de sono mesmo, então é um bebê irritado, que fica o uhum. dia inteiro irritado, né. E aí isso afeta tudo, em toda a questão de desenvolvimento. Nossa. E o que que tu considera que mais atrapalha o sono hoje? Telas, né, que agora eu nem tô com o celular aqui agora, né, mas a gente tá sempre com o celular. Sim. Eu vejo muitos casos de pais que acabam dando o celular pra acalmar a criança, Uhum. pra distrair. Então o que que tu considera, doutora, que atrapalha mais essa hora? Rotina, ambiente, telas, o que que tu considera? Quando a gente vai fazer uma consultoria de sono, a gente faz uma avaliação global de tudo, né. Então a Uhum, gente organiza tudo, vê se essa criança tem uma rotina, se essa criança tem hora para acordar, se essa criança tem hora para dormir. Mas eu vejo que as telas é o que mais atrapalha. hum. Principalmente porque, assim, tu começa a questionar, né, a criança de 1 ano: "Tem acesso a telas?". "Não, não tem, não tem". Aí A resposta é sempre não. o pai e a mãe estão o tempo todo no celular. O bebê tá no colo. Ele tá tendo acesso à tela. Eu vejo isso no consultório, assim, às vezes o pai tá ali junto, não tá muito prestando atenção na consulta, tá ali com o celular, o nenê tá no colo, tá os 2 mexendo no celular, né. Uhum. O nenê bota o dedinho, fica ou às vezes nem faz nada, mas tá ali, ó, olhando junto com o pai, entendeu.
Entendi. Olha só. Então, às vezes a gente não dá telas diretas, né, mas indiretamente a gente dá. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade, olha só. É, a gente diz que tela quando, tá numa chamada de vídeo, a gente não considera expor a criança à tela, porque, tá falando com um familiar, né, que hoje em dia depois do covid virou muito mais comum, Uhum. né. Mas, indiretamente as crianças têm, né. Aqueles pais que estão o tempo todo batendo foto, filmando. A criança com 1 ano já vem pra cima do pai, quer pegar o celular, quer mexer, e os pais entregam, e a Hum, criança fica ali mexendo, entendeu. Então já são hábitos que vão se criando, né. é verdade. Aí, eu vou só botar um videozinho pra ele dormir. Não, não vai botar, né. Porque o que que acontece? A luz, ela media o nosso dia, né. Então Uhum. quando começa a luz a clarear, a gente começa a receber luz e a gente entende que é hora de acordar, né. Uhum. Então a luz, ela é o nosso principal sincronizador do sono. É dia, é hora de ficar acordado. Assim como começa lá 6, 7 horas a escurecer. Então o nosso corpo já está entendendo: "Ó, já não tem mais tanta luz aqui". A gente já apaga as luzes dentro de casa, não deixa aquela casa super Iluminado, iluminada. é verdade. Então o cérebro da criança já vai entendendo: "Olha, já está ficando escuro, vamos começar a produzir melatonina", né, para induzir o sono dessa criança. Aí tu vai lá e põe uma TV, quebrou o ciclo. Vai lá e bota só um videozinho no celular, quebrou o ciclo, entendeu? A luz do celular próximo do rosto do bebê tá ali, tá botando luz na retina. Aqui, o cérebro tá entendendo: "Nossa, tem luz aqui, por que que eu vou dormir?", Uhum. entendeu? Porque pensa, a gente vem de uma evolução de milhares de anos sem isso, né. Exato. Do cérebro ter que entender o que que é a hora do quê, né. É muito doido isso, É, nossa. e aí tu tá expondo a criança à luz, então tá, vou tirar, vou fazer ela dormir agora. Claro que não vai dormir, porque tu deu luz, tu inibiu a produção de melatonina, ela tá acordada. Tu vai ter que esperar pelo menos depois que a gente desliga uma tela, 1 hora depois a criança vai começar a produzir melatonina. Então é por isso que a gente diz: 1 hora antes de dormir, zero telas, Inclusive a TV com a novela passando no inclusive a fundo. TV. Eu sempre digo: "Ai, mas ele não tá assistindo". Não interessa, TV desligada, porque a luz tá ali, Uhum. e piscando, e música, né. Uhum, Então, uhum. 1 hora antes de dormir é zero tela, para aquele cérebro entender: "Olha só, tá tudo calmo aqui, pouca luz, vamos começar a nos arrumar para dormir", né. Então Uhum. isso vai indo. "Ai, mas ele só dorme assistindo um videozinho". Aí eu já nem sei o que dizer, né, porque geralmente é um pai e mãe que ficam no celular o tempo todo, que também ficam no telefone deitados, então é complexo, assim, Uhum. né. E o que que é o transtorno do sono infantil? O que que a gente considera como transtorno e o que que considera como fora de rotina ou fora de O trans Existem vários tipos de transtorno de sono, né. O principal na pediatria é a insônia comportamental. Né, que uhum. mais ou menos 30, 40% das crianças têm, que é o clássico, a criança que demora para dormir, a criança que tem múltiplos despertares na madrugada, a criança que acorda na madrugada e não dorme, né, acorda às 3, vai dormir às 5. Uhum. Então esse é o distúrbio de sono mais comum da pediatria, que é a insônia comportamental. Mas existem as parassonias, que são o terror noturno, por exemplo, sonambulismo, né, que daí são crianças maiores, 5, 6 anos, mas elas existem também. Uhum. E existem também as crianças que são os respiradores bucais, que a gente fala, né, que são as crianças que têm uma adenoide aumentada, Uhum. uma amígdala aumentada, que a gente tem que investigar, ver se tem indicação de fazer cirurgia, Que né, atrapalha bastante o sono também, atrapalha né. bastante. Eles roncam, eles não têm uma qualidade de sono. E às vezes os pais dizem: "Ai, mas ele dorme a noite inteira mesmo roncando". Sim, mas aquele sono foi de péssima qualidade, né. A criança acorda com a olheira lá embaixo, Uhum. fica o dia inteiro se arrastando, cansado, bocejando. Porque uma criança cansada durante o dia não é considerado normal. Não é considerado normal. Ela deveria estar sempre bem, assim, sempre Plena, cansada, né, sempre ativa. isso, porque a gente sempre fala, né, a energia da criança é uma coisa que É, contagia. mas essa questão, por exemplo, de um respirador bucal, a gente começa a notar muito na fase escolar, assim, né, que Uhum. são crianças que não rendem na escola, sabe. Hum. Que tu vê, assim, que estão com mais sono, cansadinhas, que a professora explica e não consegue, aí começa assim: "Ah, eu acho que tem um déficit de atenção. Aham. Ah, eu acho que tem TDAH, não sei o quê". Não, às vezes não tem nada, é só uma criança que não tá dormindo mesmo. Não tá Então tendo uma boa noite de sono. exato. E como que os pais podem diferenciar, as fases, né?
Como que o pai pode diferenciar a fase do sono, se tá certo, se não tá? Como que tu diz de dicas? É que eu enxergo isso muito nítido, mas às vezes para um pai e pra mãe não é tão nítido, É. né. Mas, por exemplo, um bebê que dormia super bem, né, 3, 4, 5 meses. Aí, erupção dentária, né, o Hum. clássico. Começou o dentinho a incomodar, "Ai, tá acordando de hora em hora", né. Uhum. A primeira noite tá, não sei o que que tem essa noite, acordou de hora em hora. Daí a segunda noite de novo, a terceira aí tu vai lá e tu vê que o dentinho tá vindo. Então, a gente consegue ver que são fases, né. Tem E quando doutora, só pra te contextualizar melhor, quando que eles devem levar para um consultório, como que eles diferenciam? Tá, aqui é normal, é uma fase, é o dente que tá incomodando, ou quando que o pai e a mãe devem se preocupar a ponto de preciso ir atrás de ajuda? É que as fases são passageiras. Uhum. 1 semana, 15 dias. Que nem quando eu adquiri uma nova habilidade motora, aí aprendeu a engatinhar. O sono fica um caos. Acorda de madrugada, às vezes tu pega a criança de 4 apoios na cama tentando engatinhar. Sério? Então eles despertam muito na madrugada, porque adquiriu uma nova habilidade, o cérebro tá hiperexcitado e quer aprender aquilo, né. Nossa, não tinha ideia que isso Então às vezes acontecia. dura 10, 15 dias, mas depois tu vê que vai Passa. voltando ao normal. Passou de 15, 30, 40 dias, não, aquilo já não é uma coisa que vai voltar ao seu normal. Então ali tá acontecendo alguma coisa, né, ou tá fazendo uma associação negativa de sono, ou alguma coisa tá incomodando, mas aí já não é normal. O que é Uhum. fase mesmo passageira, no máximo uns 15 dias, e aí Tá, tu já vê que vai melhorando. Passou de 15 dias, tem que ficar alerta e ver o que que tá acontecendo. entendi. Então passou de 15, sabe que não é normal. É. Tá, legal. Bom, tu falou do principal transtorno. E acordar muitas vezes à noite é sempre um problema? Depende da idade, né. Nunca é fácil a Nunca resposta. é fácil. Um bebê que tá em aleitamento materno livre demanda, tá tudo bem, né, ele vai lá, vai mamar, vai dormir. Agora um bebê que já come 7, 8 meses, acorda de hora em hora pra mamar na madrugada, não tá legal, Hum, né. Ou acorda de hora em hora pra ganhar um colo pra dormir, não é legal, não tá bom, né, porque esse bebê já deveria ter um sono mais duradouro, ou dormir a noite inteira ou acordar pelo menos uma vez na madrugada. Então até que tudo fase do depende. bebê que é normal ele acordar antes de começar a A introdução gente alimentar? sempre não, a gente sempre diz que até o terceiro mês é como se, assim, tudo pode, entendeu? Uhum. Até o terceiro mês, porque é um bebê que não produz hormônio do sono, que pouco sabe diferenciar o que é dia e o que é noite, a gente tem que ensinar ele, então é por Hum. isso que a gente diz: um bebê desde recém-nascido, dia é dia, Uhum. janela aberta, as pessoas conversando, é dia. Noite é Entendi. noite, quarto escuro, né, é para dormir no escuro mesmo, todas as luzes desligadas, para ele entender. A gente tem que ensinar o bebê o que é dia e o que é noite, porque ele não produz o hormônio do sono, então ele Uhum. não sabe. Ele só começa a produzir depois dos 3 Do meses. terceiro ao quarto mês começa a produção de melatonina e outros hormônios em associação, mas é ali que a gente começa a ver que os bebês, eles mudam o perfil de sono, assim. Hum. É um bebê que dorme mais tempo na madrugada, né, mama meia-noite às 4 da manhã, Uhum. né. É um bebê que começa a ter as sonecas do dia bem marcadinhas, assim, ele acorda, fica 2 horas acordado, dorme, fica 1 hora e meia acordado, dorme, então tu começa a perceber isso, porque ele já tá produzindo hormônio do sono, então muda totalmente o modo de sono dele, né. Ele já consegue diferenciar o que é dia certinho, o que é noite. Então se esse bebê tem uma rotina, o corpo dele já fica também, o cérebro dele já tá preparado, né. Agora eu vou acordar, vou brincar um pouquinho, vou fazer tal coisa, a mãe vai me dar um tetê, eu vou dormir, Uhum. né. Ele já vai tendo esse Ele entendimento. já vai tendo esse entendimento, então vai fluindo bem naturalmente, assim. Aí claro, às vezes acontece, tem um bebê de 4 meses, aprendeu a fixar tronco no tummy time, tá lá, né, querendo fazer isso na madrugada. E a mãe às vezes não entende que é uma fase de desenvolvimento que vai passar, né, adquiriu uma nova habilidade, tá testando, o sono fica agitado, e aí começa a botar na teta o tempo todo, ou dar mamadeira o tempo todo. Aí o que que acontece? A gente cria uma associação negativa na criança. Entendi. Então, às vezes, uma coisa que era pra ser normal e passar, a gente acaba transformando num. Isso. Às vezes eu digo para elas: "Nem tudo é tetê, nem tudo é mamadeira", né. Às vezes é só colo, só ajeitar no berço, só dar uns tapinha na bundinha, Aham. né. Usar a naninha, eu adoro as naninhas, né, tem a questão: "Ai, porque não se usa nada dentro do berço, o berço segura, é só o berço e a criança", né.
Mas uma naninha ajuda, às vezes tu só põe a naninha, a criança se abraça e volta a dormir, Uhum. né. É verdade. Então, às vezes, a gente começa a criar essas associações negativas, e aí pra frente só ladeira abaixo. A gente piora toda a A situação. gente piora Por isso que é tudo. bom estudar desde sempre, né, quando pelo menos eu fico pensando, assim, se eu engravidar, eu acho que a primeira coisa que eu vou atrás é de começar a estudar sobre o bebê que tá ali, né. Exato. Porque e inclusive tem alguma coisa de consulta Isso. para grávidas, É, né? a partir desse ano eu criei esse pacote, então vamos chamar assim, que é exclusivamente para casais grávidos. Hum. Porque Então imagina tu já aquele bebê tá chegando e tu já tá preparado para isso é. tudo, né? É para explicar para eles o que que é normal, o que que é esperado, o que que não é esperado, né. "Ah, isso aqui é normal, isso aqui não é". O que que a gente tem que fazer desde o início? Como a gente pode ajudar essa criança a dormir bem, e o pai e a mãe também, né. Maravilhoso. Então é uma consulta, assim, bem informativa, né, para Legal. ensinar eles. Muito bom. Eu com certeza iria querer essa consulta. E como é que é o sono do adolescente, agora falando um pouquinho. Os adolescentes. O que que a gente vê no dia a dia? Que o sono dos adolescentes não incomoda mais tanto os pais, né. Porque é um adolescente, tá lá trancado no seu É quarto, verdade. tá no seu mundo, aí o pai e a mãe vai lá, bate na porta: "Ó, fulano, tá na hora de dormir, tá?" O pai e a mãe vão dormir, aí desliga as luzes, vamos dormir, né. Uhum. Se dormiu ou não dormiu, É tu não verdade. mas é verdade, a É gente passou verdade. por isso na nossa É adolescência, né. verdade. Eu sempre fui dorminhoca de dormir cedo, então eu nunca tive esse problema, mas é o clássico, né, ó, vamos desligar tudo, vamos dormir, mas você se tranca no quarto e fica no celular, no computador, jogando videogame, né. Uhum. Os adolescentes, eles têm uma que a gente chama de atraso de fase, que é uma coisa natural da adolescência por questões hormonais, né. A gente começa a produzir hormônios diferentes que a gente não tinha na fase da infância, a gente entra na fase da pré-adolescência e adolescência, mudam os hormônios. Uhum. Então eles têm o atraso de fase. É como se fosse assim, eles, às 21 horas começam a produzir melatonina para dormir. Com esse atraso de fase, a gente atrasa 2 horas a produção de melatonina. Então um Nossa, adolescente não vai dormir cedo porque ele não quer, é porque porque ele não não tem sono. consegue, Aham. entendeu. Por questões de alterações hormonais, eles têm um atraso da produção de melatonina e eles não têm sono, não tem. Um adolescente que dormia uma criança que dormia às 9 vai dormir às 11. Então tu pode deitar ele às 10, tu pode forçar ele a dormir, mas ele não vai dormir, Uhum. né. E aí o que que acontece? Vai dormir às 11, só que ele tá lá no quarto tentando dormir, daí ele não consegue, o que que ele faz? Celular. Pega o celular. Aí, ao invés de ele começar a produzir melatonina às 11, Já era. vai produzir melatonina lá, sei lá, 1 da manhã. Aí tudo bem, vai dormir à 1 da manhã. 6 da manhã tá de pé, pra ir pra escola, porque todos os adolescentes estudam de manhã, não existe a opção aqui no Brasil de estudar à É tarde, verdade. né. Então 6 da manhã eles estão de pé. E aí o que que acontece? Ficam privados de sono. E isso vira uma bola de neve, né. São aqueles adolescentes que estão sempre privados de sono, que não rende muito na escola, não rendem nas atividades esportivas, e aí isso vai acabar passando despercebido. Aí muitas vezes eles fazem o quê? Chegam em casa de tarde e vão dormir, né. Dorme 2 horas. Aí Uhum. acabou tudo, porque daí bagunçou a noite inteira. É verdade. Tu dormiu 2 horas ali, da 1 às 3 da tarde dormiu. Aí sim, a tua produção de melatonina foi lá, jogada lá para mais tarde ainda. Tá. Então vira uma bola de neve. E aí no final de semana, às vezes, também fica ruim, porque, final de semana pode dormir de dia, né, Uhum. de manhã até o meio-dia. Dorme até mais tarde. É, daí eles dormem das 3 da manhã até o meio-dia. Então, muitas vezes é um sono que passa despercebido e eles precisam de ajuda, né. A melatonina, a indicação mais precisa hoje que a gente tem é o uso em adolescentes. Ah, é? É uma das principais indicações de uso de melatonina é na fase da adolescência. Então a gente costuma usar, claro, tem toda a questão de organizar a rotina, tirar a tela, né, não adianta a melatonina sozinha, não faz milagre. Uhum. Não adianta tomar melatonina e não ter rotina, não tirar a tela, não tirar a luz. Então eles são a nossa principal indicação do uso de melatonina para que a gente consiga fazer com que eles durmam mais cedo, pelo menos durante a semana, né. Uhum. Vai dormir às 9, vai dormir ali às 10 horas e acordar às 6 da manhã para ir para a escola, para ter um rendimento melhor. Aham. Muito interessante. E existe remédio para regular sono infantil?
Ah, o remédio da moda é a melatonina, né. É. Elas existem até em balinhas Fine agora, né. Ah, é? Até balinhas tem propaganda da Fine, enfim, e outras marcas, sabores, pode escolher. Tô por fora. Tem xarope, tem gotinha, tem balinha, tem gominha, tem tudo que tu quiser. Sério? E aí os pais adoram, né. Teve até uma fase que era moda: "Ai, quem vai para os Estados Unidos compra a marca tal de melatonina", que era super famosa lá e trazia para o Brasil, que é a melhor que tem. Não, é tudo igual, mas enfim, estava na moda, assim, teve uma época, e eles acham que: "Ah, vou dar melatonina, vai resolver todos os meus problemas". Sozinho, assim, Não como vai, mágica. né. Uma que a gente tem que entender que melatonina é uma medicação, Uhum. né, é um remédio, e ele é um indutor de sono. Então a criança que desperta 20 vezes na madrugada, tu pode dar o tanto de melatonina que tu quiser, não vai mudar nada, Uhum. porque a melatonina só nos ajuda a induzir o sono, né, que nem um adolescente, a gente quer que ele Entendi. durma às 21h, às 20 ele vai tomar uma melatonina, vai fazer rotina, ficar no escurinho e tal, às 21h vai estar dormindo, né. Mas para outras questões não funciona. Então a Hum. gente usa melatonina, não é uma coisa horrível, mas tem que ter acompanhamento médico, né. Não é uma balinha que vai melhorar a rotina, a noite de sono da criança. A gente usa em crianças com autismo, tem indicação de usar, crianças com alguma doença neurológica, as crianças que têm crises convulsivas de difícil controle, então ela tem algumas indicações. Uhum. Mas crianças rígidas, normais, saudáveis, que despertam 20 vezes na madrugada não vai ajudar em nada. Não vai fazer efeito. Não. E é um remédio, então pode ter efeitos colaterais, Ah, é? né. Claro. Ela pode dar tremor, pode dar taquicardia, ela tem vários efeitos colaterais. Sério? Sim. Ah, eu achei que era tipo uma vitamina C, uma coisa assim Não. mais tranquila. É que o bom disso tudo é que as gominhas, as balinhas é uma dose baixinha, né. Aham. Então pelo menos não são doses altas, mas se tu pega uma em gota, em xarope, e aí tu dá uma dose errada, então pode ter efeito colateral. Olha só, não tinha ideia disso. E o que os pais mais erram ao buscar soluções rápidas, assim, pra resolver o problema? Eu acho que o principal erro é procurar o que os pais querem que eu vejo? Soluções rápidas, né, e que não me atrapalhe. Hoje é Hum. muito assim, né. Eu quero que ele volte a dormir, mas não sei como, mas desde que não interfira na minha vida, Que eu não preciso fazer nada que eu pra não isso. preciso fazer nada, mas isso não existe, né. Se a gente quer melhorar o sono de uma criança, o pai e a mãe são os principais atuantes nisso, são eles que vão ter que fazer as mudanças, não existe mágica. E aí muitas vezes eles vão nessas consultoras de Instagram, enfim, essas pessoas que vendem soluções mágicas, que vendem, pacotes prontos que como se servisse para qualquer pessoa, para qualquer criança, mas não serve, Uhum. né. Eu tive uma paciente que eu fiz consultoria semana passada, ela disse: "Ai doutora, eu comprei de uma mulher famosa, né, não sei, enfim, quem era, um curso de sono, um pacote de sono, não sei". E aí eu disse pra ela: "Ai, eu não quero essa história de deixar o nenê dormindo até pegar no sono". E aí quando eu comprei o pacote veio: "Deixe o nenê gritar de sono, chorar até dormir, primeiro dia 20 minutos, segundo dia 30". Ela disse: "Eu não vou fazer isso", né. Então muitas vezes eles caem nessas ciladas: "Ah, eu vou comprar essas coisas de internet", mas é tudo igual para todo mundo. Não existe uma É um personalização Não, é ali. um padrão, né. Aham. E isso não funciona. Ah, pode ser que de 10 crianças, 2 funcionou, mas Uhum. as outras 8 não funcionou, porque cada criança é única. É verdade. E cada criança tem uma rotina, cada família tem uma rotina, né. Então é importante ver o que vocês querem melhorar, né. Porque, por exemplo, às vezes tem um casal que a criança dorme no quarto deles com 4 anos, né. Uhum. Dorme o pai, a mãe e uma cama do lado. Daí tem muitos despertares, vem pra cama, tá, mas o que vocês querem melhorar? "Não, a gente quer deixar ele no quarto com nós, mas ele no quarto na cama dele. Uhum. Então vamos trabalhar isso", né. "Não, eu quero tirar ele do meu quarto e colocar ele no quarto dele". "Ok, então vamos trabalhar isso". E cada coisa tu tem que ir mexendo de uma Exato, maneira. tu tem que entender o que a família quer, Uhum. né, o que eles procuram. Foi lá quando eu comecei a fazer as consultorias de sono, teve uma mãe que me procurou, acho que a criança tinha 1 aninho já. E aí a gente conversou tudo e eu faço geralmente bem personalizado para cada família, o cronograma, as atividades que a gente vai fazer. E aí passou uma semana, ela entrou em contato, ela disse: "Ai, tu só avisa a doutora que, para mim fazer isso aqui é muito difícil. Eu não vou fazer, nem eu, nem o meu marido, a gente não consegue fazer essas mudanças da rotina, então a gente vai deixar como tá".
E a gente vai ver se ela vai melhorar. E aí tu vai dizer o quê? Aham. Né? É uma escolha da família. Só que eu sempre digo, não tem como eu ensinar uma criança a dormir sozinha. Não Eu quero que existe mude, mas isso. sem eu mudar nada na minha rotina. Exato. É assim, às vezes, eu vou comprar melatonina e vou dar porque daí ele vai deitar e vai dormir. Não vai funcionar, mesmo com a melatonina, mesmo com Uhum. qualquer coisa que for, entendeu? Não é assim. Envolve a família inteira, É verdade. até quando tem irmão mais velho. O coitado do irmão também vai ter que entrar em alguma coisa, também Aham. vai ter que mudar alguma coisa. Muda a rotina de toda a família. E tem que estar pronto para fazer, né? Se não se empenhar, não vai ter sucesso. Já aproveitando esse gancho, doutora, qual que é a importância da rotina de verdade, assim, nessa influência para o sono? A rotina é vida. Né. É verdade. Existem famílias que a gente vê que não têm rotina, assim, que os bebês se adaptam, né. Uhum. Digamos que 20%, 30% das crianças não têm rotina, mas não afeta o sono, são aqueles bebês que, sabe, encosta ali e dormiu, deitou aqui dormiu. Existe, né, Existe. são poucos, mas existem. É a É raridade. a raridade, mas existe. Então a gente vê que geralmente essas crianças são crianças que não têm rotina, mas que elas estão bem. Uhum, Tá dormindo no tempo que precisa, não tá ficando privado de sono e tá tudo fluindo bem, uhum, né. Mas para 70%, 70, 80% das crianças tem que ter rotina, hum. né. E não é assim como eu vejo no consultório: "Ah, ele tem rotina de banho. Dou banho, apago a luz, boto dormir". Não é essa a rotina. A gente tem que entender que o nosso dia começa quando a gente acorda. A Uhum, hora que a gente acorda determina a hora que a gente vai dormir. Né, então uma criança que acorda às 7 vai dormir tal hora, uma criança que acorda às 11 da manhã vai dormir em outro horário. uhum. Mas a gente tem que sincronizar tudo com o nosso início do dia, né. E aí a criança vai começar a entender: "Ah, hoje eu acordo às 7, eu brinco um pouquinho e faço uma soneca", né. Quando a mãe me leva para o quarto, ela canta uma musiquinha, eu já entendo que é hora de dormir, então aquele nenê já tá esperando aqueles próximos passos. E para o bebê é mais fácil de entrar numa rotina ou é mais difícil? Mais fácil. Mais fácil. Por isso que desde que a gente começa a rotina desde bebezinho ali, logo que nasceu, claro, não nas primeiras semanas. As primeiras semanas a gente tem que reforçar a amamentação, se adaptar com a criança, é tudo novo para a família, né. Mas ali eu digo sempre 10, 15 dias de vida, tu já começa a botar, já dá para fazer rotinas pequenas, né. Mesmo num bebê que não produz melatonina, que tem livre demanda de peito de dormir, mas tu já consegue botar assim, o horário que ele vai acordar, Uhum, né, e hoje a gente fala muito de rotina fisiológica, né, não é mais uma rotina engessada, com janelas de sono, como se falava uhum. antigamente. Acorda às 7, 2 horas de janela de sono, depois 2 horas não, isso Não. praticamente não existe mais. Algumas crianças se encaixam nessas janelas de sono, mas a maioria não. Uhum. Então a gente tem que perceber se essa criança primeiro é matutina, é vespertina. E aí a gente avalia, a gente existe um diário de sono que a gente faz, a gente consegue ver a rotina dessa criança, né. E quanto tempo ele aguenta ficar acordado até começar a ficar irritado, né. Então a gente já sabe que aqui tem que ter uma soneca, né. Esse aqui aguenta 1 hora acordado, tem que dormir, esse aqui aguenta 2 horas acordado, tem que dormir. E Então que a legal, gente né, quando as faz. mães entram na tua consultoria, por exemplo, elas começam a metrificar essas coisas, assim. Algumas me dizem sabem tudo. Eu não Aham, preciso nem fazer diário do sono, elas sabem toda a rotina da criança. aham. E aquelas que eu vejo que são mais perdidas, assim, né, ou sei lá, trabalha fora, fica mais com a Tata, então eu uso o diário do sono, porque daí eu consigo ter uma ideia do que tá acontecendo. Que legal. Se essa criança tem uma rotina ou não tem. Uhum, Mas hoje a gente usa muito a rotina fisiológica, de acordo com aquela família, uhum. principalmente com a característica da criança, Que né. interessante. Essa criança precisa ficar tanto tempo acordada, precisa dormir, às vezes eu tenho que botar uma soneca a mais no dia, às vezes eu tenho que tirar uma soneca, então tudo isso a gente avalia. Mas é importante a rotina, porque eles sabem o que vai acontecer, né, então o Hum. bebê se sente mais seguro. Ele entende os acontecimentos do dia, sabe. Quando a mãe tá me levando para o quarto e vai cantar uma musiquinha, eu sei que é o momento que eu tenho que relaxar e dormir. Né. O momento que a mãe começa a apagar as luzes da casa e vai me levar para o banho e vai me botar no quarto, já tá chegando a hora do sono noturno, que é o tempo que eu vou dormir mais Hum. tempo. Então a previsibilidade deixa o bebê bem mais tranquilo e mais fácil de dormir, porque ele tá tranquilo, ele tá Nossa, entendendo o que tá acontecendo. eu nunca tinha parado pra pensar nisso, olha que interessante.
A gente tem, às vezes, que usar, por exemplo, passeios ao ar livre para bebê que dorme muito durante o dia para ficar mais acordado, Uhum. entende? Então tem várias técnicas, assim, coisinhas bem pequenas que a gente usa e que funciona. Que legal. Nossa. E é verdade que toda criança tem que dormir cedo? É verdade. Sério? É. Achei que tu ia dizer que não. É verdade. Na verdade, todas as crianças, por si só, são matutinas. Dormem cedo e acordam cedo, né? Tem a questão genética, então se eu tenho um pai e uma mãe que dormem tarde e acordam tarde, essa criança provavelmente vai ser uma criança vespertina e com o passar do tempo ela vai mudando, né? Uhum. Mas não é porque uma criança é vespertina que ela tem que dormir meia-noite, né? Entendi. Então ela vai dormir lá 21, porque uma criança matutina às 19 tá dormindo. Uhum. O vespertino 21, mas não é dormir meia-noite, não é dormir Entendi. 1 da manhã, né? Então a gente sempre diz, a criança que dorme junto com o pai e a mãe tá privada de sono, porque criança precisa de mais horas de sono. Então essa criança tá indo dormir com o pai e com a mãe e acordando com o pai e com a mãe. Já tá errado. Já tá errado, tá privado de sono, né? Uhum. E aí tem outra frase clássica assim, criança que não dorme não cresce, né? Uhum. Mas isso é verdade. É verdade? Porque a gente tem um pico de produção de hormônio do crescimento. Ele acontece das 21 até 1, 2 da manhã, né? E Hum. para a criança produzir hormônio de crescimento, ela tem que estar em sono profundo, né? Senão não produz. Olha só. Então, a gente demora mais ou menos 1 hora para entrar em sono profundo. Então, dormiu às 20, às 21 tá em sono profundo, das 21 até 1 da manhã, super produziu hormônio de crescimento, né? Vai crescer super bem. Por isso que eu fiquei baixinha, então. Pronto, olha ali, ó, Tá descobrimos. resolvido. E aí essa criança que foi dormir às 22 ou às 23, né? Dormiu às 11, às 23. É sono profundo, meia-noite. Vai produzir o quê de hormônio de sono? 1 hora, 2. Uhum. Bem diferente daquele que dormiu às 21, É verdade. né? Não que tenha que ser uma regra, é por isso que a gente diz rotina fisiológica. Final de semana, vai dormir mais tarde, vai aproveitar o pai e a mãe, vai na tinda, na avó, tudo bem. Mas eu acho que a rotina durante a semana ela é fundamental, né? E Uhum. dormir cedo é fundamental. Nossa, olha só. Achei que era adaptável também. Não. Não é. Descobri que não é. Não é. E a comparação, os pais fazem muita comparação de: "Ai, o filho da vizinha dorme tal hora, o meu não dorme". Acontece muito essa comparação no consultório e o que que tu acha que interfere isso? Eu acho que no sono eles até não comparam tanto, né, mas eles comparam: "Ai, o fulano caminhou antes, o fulano falou Hum. antes, o fulano come tanto e o meu filho come pouco", né. Eu vejo que no sono ele não é uma coisa é estranho, assim, porque os pais que têm crianças que dormem bem, eles não costumam falar para os outros. Porque hoje a gente vê, assim, que a criança que dorme bem não é normal, né, então O normal é não dormir bem. porque todo mundo reclama, né. Uhum. "Ai, o fulano não dorme, o fulano acorda 1000 vezes", então eu vejo isso que as pessoas que têm filhos que dormem bem, não ficam falando, sabe: Aham. "Ai, o meu dorme super bem, dorme a noite inteira", eles ficam mais retraídos, Já assim. virou tipo arrogância falar que teu filho É. dorme bem. Que isso, Como né. assim teu filho dorme bem? Então eu não vejo tanta comparação no sono, assim, Uhum. né. O que eu vejo que acontece muito é: tu teve um filho com dificuldade de sono, o primeiro, né. Eu acho que tu esquece que te deu trabalho, Uhum. sabe. E aí conforme vai acontecendo com o segundo: mas acontecia com o primeiro Aí tu vai também", tu lembrando. vai lembrando, assim. Então por mais que seja ruim, não é uma coisa que fica realmente gravada, assim, né, a gente Uhum. consegue abster com o tempo. Que legal. E o que que doutora, deixa um recado aí, o que que tu diria para os pais que se sentem fracassados quando o filho não dorme? Que eles podem pedir ajuda, né, e que é fundamental pedir ajuda, porque a gente entra num ciclo vicioso, Uhum. né. A criança não dorme, pai e a mãe não dorme, ambos ficam irritados todos durante o dia. A gente dá mais tela pra criança, porque a gente tá privado de sono, a criança tá braba, tá todo mundo bravo, aí tu põe aquela tela por 30 minutos e é 30 minutos de paz na casa. A gente ri, mas é a É verdade, é o que verdade. acontece. Só que daí isso vai tudo virando uma bola de neve, cada vez piorando mais, né. E quando a gente pede ajuda, uma ajuda, enfim, como eu digo, personalizada para cada caso, e tu se empenha a fazer,
é 15, 20 dias, tá? Vamos botar 30 no máximo, Uhum. entendeu? Tu tem grandes mudanças, grandes. E todo mundo fica feliz. É verdade. A criança fica mais tranquila, o pai e a mãe ficam mais tranquilos, o dia flui com mais facilidade, né? Então a gente tem que parar de pensar, é normal não dormir. Não é normal. A criança tem que dormir, o adulto tem que dormir, todo mundo tem que dormir, né? Uhum. Ai, já passou 15, 20, 30, 2 meses e tá ruim, procura ajuda, porque quanto mais tempo tu esperar, pior fica, Mais né? difícil. Mais difícil a regressão, a criança fica mais resistente às Uhum. mudanças, né? Porque ela se sente segura dormindo no colo da mãe, daí agora vamos ensinar a dormir no berço. Para ela não vai ser fácil, a gente vai ter que ensinar gradualmente, né? Vai ter momentos que vai ter que regredir, vai ter momentos que a gente vai avançar. Então, quanto mais tempo a gente espera, pior fica. Uhum. E existe sono perfeito? Eu acho que existe o que é bom para a família, Uhum. né? Que nem eu falei antes, tem um bebê que mama 2 vezes na madrugada e para a mãe tá tudo bem. Tá tudo bem, né. Então, Ela uhum. tá bem, ela se sente que tá dormindo bem, tá descansando, tá tudo bem. Tem aquele que dorme a noite inteira, ótimo, maravilhoso, né. E vai ter aquele que vai acordar de hora em hora e a mãe vai enlouquecer. É, cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Entendi. E quando tu diria que é hora de procurar um pediatra especialista em sono? Che chegamos nessa fase, já passou da hora de procurar uma ajuda. Eu acho que é quando a família consegue enxergar que tá difícil, que tá ficando ruim, entendeu. Tá Uhum. assim, tá pesado. Eu não Uhum. consigo mais, eu tô muito cansada durante o dia, eu não consigo render no trabalho. Eu tô me sentindo uma péssima mãe, porque eu tô gritando com meu filho. Eu Uhum. tô brigando com a Tata da casa, entendeu. Tô Aham. extremamente irritada, né. Eu preciso dormir, o meu filho precisa dormir, ele também tá irritado. A relação do pai e da mãe como marido e mulher fica desgastada também, se briga muito, né. E aí: "Ai, porque o meu marido dorme a noite inteira". Sim, é pai, é diferente, né. Então, assim, e aí começam as brigas, né. Eu acho que Uhum. ali é o momento de procurar ajuda. E o que que tu diria para os pais começarem a observar hoje? Eu acho que os pais têm que tudo depende da idade que a criança se encontra, Uhum. né. A gente espera uma coisa de um bebê até os 6 meses, uma coisa de um bebê dos 6 meses a 1 ano e uma coisa acima de 1 ano, Uhum. né. Então eles têm que observar. Tá sendo normal mamar uma vez e dormir, tá tudo bem. O meu filho não tá dormindo as sonecas durante o dia, tá gerando prejuízo, tá ficando irritado, então precisa de ajuda, Uhum. né. Vamos observar, ficou doente na escola. Vai atrapalhar o sono ali 1 semana, 2. Adaptação escolar, o sono fica super bagunçado uns 10, 15 dias, mas depois voltou a melhorar. Não, passou 10, 15 dias e tá só piorando, liga o alerta, Hum. né. Então é bem aquela história que nós estava falando, se tá dentro de 15 dias tá normal, passou Isso. disso. Eu acho que 15 dias é o nosso limite, assim, Aham. porque depois de 15 dias, ou vai começar a dar alguns sinais de melhora, ou vai ir piorando, vai ficar igual e dali do igual vai piorar, Uhum. né. E qual que é o maior mito sobre o sono infantil que tu gostaria de quebrar, doutora? Eu acho que o maior mito é que todo mundo dorme a noite inteira, que ninguém dorme a noite inteira. Olha só. O nosso sono ele é formado por ciclos, né, claro. Quando a gente é bebê, os ciclos são mais curtinhos e na vida adulta os nossos ciclos são mais longos, né. Uhum. Mas ninguém dorme a noite inteira, mesmo na vida adulta, a gente deita, dorme e a cada ciclo de sono a gente tem um breve despertar. Mas aí a gente se mexe na cama, vira e dorme, a gente nem Uhum. chega a despertar, né, é um micro despertar, a gente se movimentou o corpo, mudou a posição e dormiu de novo, a gente nem lembra que isso aconteceu. Uhum. Na infância, nas crianças, nos bebês, nos lactentes, eles têm esses micro despertares mais ou menos a cada 40 minutos. Se é um bebê que tem autonomia de sono, ele tem esse micro despertar que nem nós. Mexeu Hum. na cama, pum, bateu a cabeça, dormiu, Dormiu. né. Se é um bebê que começa a ter associações negativas, assim, tem que mamar para dormir, né, tem que ir no colo para dormir, então geralmente a cada 1 ou 2 despertar ali, desses micro despertar, ele desperta mesmo. E aí ele precisa de ajuda para voltar a dormir, né. Então é por isso que a gente bate tanto na tecla de autonomia de sono, porque ninguém dorme a noite inteira. Uhum. Só que se tu tem autonomia de sono, tu sente segurança para dormir, tu se sente seguro. Tu pode às vezes o neném acorda, senta na cama, olha, puf, dormiu sozinho.
né? Um nenê que não tem autonomia de sono, o que que ele vai fazer? Chorar. Chamar o pai e a mãe, né? Então a gente tem que entender isso. Ninguém dorme a noite inteira, mas a gente pode ajudar A voltar a dormir. a voltar a dormir Nossa, sozinho. fantástico. Adorei essa frase, autonomia do sono. Maravilhoso. Quero um bebê com autonomia de sono. Ótimo. Todo mundo quer. É o sonho. Maravilhoso, doutora. Tem alguma frase que tu queira encerrar? Alguma coisa que a gente não falou? Não, acho que foi, né? Eu acho que os pais têm que entender é que o sono é fundamental, né? Uhum, Principalmente para os bebês que estão em fase de crescimento e desenvolvimento. O sono é a base de tudo. é verdade. Até mesmo para o sistema imunológico. Um bebê que não dorme fica até mais doente do que os outros, né? Uhum. Então o sono é fundamental para tudo. Umas boas noites de sono são fundamentais. É verdade. E também acho que ficou claro, depois de tudo isso que a gente conversou, que o sono não é uma receita pronta, né? Não Não adianta a é. pessoa procurar um curso na internet, comprar e sair É fazendo. personalizado. Cada um tem uma maneira de dormir, tem uma rotina, É. né? Não tem que ser engessado, Isso aí, porque não vai funcionar para todo mundo. perfeito. Deixaremos o teu contato na descrição do vídeo, se alguém quiser procurar para consultorias de sono, né, doutora? Isso. Então, perfeito. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.